Estamos no ar com mais um Câmara Rio Debate, hoje com serviço de utilidade pública para você. Nós vamos falar sobre imposto de renda. Em 2025, a Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações. A obrigatoriedade está relacionada aos ganhos recebidos e ao patrimônio do contribuinte em 2024. Afinal, quem precisa declarar o imposto de renda? Quais são os prazos e quais são as mudanças implementadas este ano? Eu recebo dois especialistas para esclarecer algumas dessas novidades e dúvidas clássicas em relação ao assunto. O nosso primeiro convidado é o Francisco Araújo, vice-presidente de Políticas Institucionais e membro da Comissão de Imposto de Renda do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Francisco. Muito obrigado. Estamos aqui, eu sou Araújo do Conselho Regional de Contabilidade. Estamos aqui para contribuir, esclarecer aquelas dúvidas básicas do imposto de renda, quem pode declarar, quais os prazos, as consequências e implicações daqueles contribuintes que não declararam seu imposto de renda. Então, a gente vai trazer aqui uma abordagem bem didática, bem pedagógica, para a gente ajudar a esclarecer as principais dúvidas dos nossos contribuintes nesse período de imposto de renda. Perfeito. Bom, eu recebo também a Miriam Nundi, que é professora da FGV e planejadora financeira. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, Sérgio. E vamos ajudar aí as pessoas a fazerem, a conseguir não depender de terceiros e conseguir fazer a sua declaração, porque tem alguns pontos positivos quando é você mesmo que faz, e vou contar aqui. Bom, nós preparamos uma reportagem para quem ainda está um pouco perdido sobre o tema. Vamos acompanhar. Mônica veio tirar dúvida e voltou para casa com a declaração do imposto de renda feita. Como eu vim para tirar dúvida, achei que eu teria que voltar outro dia, mas não, cheguei aqui, a pessoa falou, não, senta aqui, vamos fazer agora. Foi bem rápido, né? Eu cheguei, já fui logo atendida e não foi só para tirar dúvida, foi para fazer mesmo o imposto de renda. Célia não sabia como declarar os ganhos com aluguel por aplicativo. Eu não sei se tem que declarar todo o ganho recebido durante o ano, se tem como eu abater as despesas fixas do imóvel que eu alugo. O atendimento é voltado para pessoas físicas com renda mensal de até R$8.000, além de microempreendedores individuais. O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Veiga de Almeida oferece gratuitamente o serviço de consultoria da declaração do imposto de renda. O projeto é uma parceria com a Receita Federal. Os interessados têm até o dia 30 de maio, quando termina o prazo para a declaração. O atendimento é realizado por estudantes do curso de Ciências Contábeis. A gente está aqui para sanar todas essas dúvidas, tá? E também ajudar a pessoa a fazer a declaração e também a gente faz a declaração para a pessoa aqui, né? E de forma totalmente gratuita. Bom, Francisco, eu queria iniciar então essa rodada de perguntas analisando uma questão muito importante, até mesmo para a gente separar o nosso público, né? Quem deve fazer essa declaração e quem está isento de fazer essa declaração e por quê? Tá. Sérgio, essa é uma dúvida muito frequente dos contribuintes. Quem, de fato, está obrigado a fazer sua declaração do imposto de renda 2025, ano base, ano calendário 2024. De acordo com a Receita Federal, o contribuinte que teve uma renda de R$ 33.888, ano base 2024, ele está obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Essa é a principal dúvida de muitos contribuintes. E o que se representa esses rendimentos? Rendimentos de salários, rendas que têm a incidência do imposto. Então, essa declaração ela é de natureza obrigatória para quem teve esse rendimento. Outros requisitos também exigem a declaração de imposto de renda, que tem investimento no exterior, residentes no Brasil. Então, são vários pontos que implicam na declaração do imposto de renda, tá, do nosso contribuinte. Perfeito. Miriam, é diferente ou é difícil? A gente tem até aí o pré-preenchido, né? Eu queria que você explicasse para as pessoas, para elas perderem esse medo na hora que chega o momento, né, do preenchimento. Eu gosto muito, às vezes, de fazer junto, para a pessoa ver que não é difícil, é apenas diferente. E é muito intuitivo fazer. Então, você vai ficha por ficha e vai fazendo. E agora a gente tem a vantagem. Está liberado o pré-preenchido com as informações
bancárias, então ali já vem praticamente tudo que você tem, que se precisa é só revisar. Já vai vir o seu salário, já vai vir os médicos que você usou e pagou, né, no ano passado, vão vir as aplicações financeiras, vem tudo. Então, é mais conferir e ver se faltou alguma coisa e entregar. E aí você vai poder observar, né? Gente, eu estou pagando imposto de renda ou estou recebendo? Será que eu posso melhorar isso? Será que eu posso receber mais imposto de renda? Então, aí a gente vou ensinar vocês como é que a gente pode olhar isso e tirar proveito. Vamos aproveitar então esse gancho. De que forma a gente consegue tirar esse proveito? Quando você faz a declaração de imposto de renda, primeiro norte é o rendimento tributável, como o Francisco falou. Então, eu coloco rendimento tributável e imposto retido na fonte. Qual é o objetivo da gente quando faz? É tentar ter de volta, né, o dinheiro que ficou lá. Vamos tentar, deixei 10 mil lá, vamos tentar voltar. Como é que eu consigo retornar esse dinheiro que eu já paguei, né, de volta? Então, a gente sabe que despesa médica é importante a gente colocar e não tem limite. A gente sabe que dependentes, instrução, né, colégio, se tem filhos, então isso ajuda. Agora, existe uma outra coisa que às vezes as pessoas dão muito valor, que é a previdência complementar. Então, você fazer uma previdência privada, um PGBL, ou um fundo de pensão, que é uma previdência fechada, ou um PGBL, até 12% da sua renda, você consegue aumentar a sua restituição ou pagar menos imposto de renda. Então, você vai estar durante o ano fazendo uma aplicação e no ano seguinte você melhora o que você tem. Você recebe de volta parte do dinheiro ou, se tiver que pagar, paga menos, não é bom? E também, se você contribuir na hora de entregar a declaração, você pode contribuir para aquele auxílio para idoso ou para adolescência, que depois o Francisco vai falar mais. E se você contribui, você pode também aumentar a sua restituição. Então, é isso que eu acho importante você fazer, porque você vai conseguir, na hora, decidir se você quer ou não. Se você entrega para alguém fazer, a pessoa vai fazer do jeito que está. Agora, você observar vai trazer esse diferencial, talvez não nessa, mas na próxima declaração você já ter benefício. Agora, Francisco, o melhor conselho é entregar rápido, né? Quanto mais cedo, mais garantia de que você vai ter a restituição, ou seja, você vai ter um processo sem estresse com relação ao sistema, né? Qual o conselho que você daria principal, além da questão da data? O conselho principal é não deixar para a última hora, né? Porque o risco é muito grande, tudo pode acontecer. Então, o prazo do imposto de renda ele vai de 17 de março de 25 a 30 de maio de 2025. Então, seria importante o contribuinte não deixar para a última hora, reunir a documentação necessária, comprobatória dos rendimentos tributáveis, para que ele possa declarar. Claro que, quanto mais rápido você declarar, a Receita Federal ela tem um cronograma de restituição, que na declaração do imposto de renda você pode ter imposto a pagar ou pode ter imposto a restituir, como muito bem aqui nossa professora enfatizou. Então, essa declaração, se eu tenho um imposto a restituir, eu vou verificar a minha declaração e já mando a minha declaração, já transmito minha declaração para a Receita. Se eu também tiver imposto a recolher, da mesma forma. Por quê? Porque na última hora, você esqueceu um documento, uma informação, e as implicações de uma declaração não adequada, você tem o risco de malha fina, que a gente pode comentar um pouco mais da malha fina, os riscos, os cuidados e as recomendações que a gente passa para o contribuinte para que ele não corra esse risco, né? E declarar quanto antes, você vai ter um cronograma de restituição de imposto de renda. Eu queria acrescentar uma coisa, porque a primeira recomendação é baixar o Meu Imposto de Renda. Baixa o aplicativo, o Meu Imposto de Renda está no gov.br, você vai na Receita Federal, né? Você vai lá, baixa o aplicativo e tem Meu Imposto de Renda lá. O
Por que ele é importante? Porque, primeiro, que você deve entregar até o dia 9 de maio, se eu não me engano, para você poder já ter a sua restituição automática no dia 30 e poder pagar também com débito automático. A restituição depende da idade ou do prazo que você entregou. Mas o que é legal? Você entregou a sua declaração, a Receita já faz já dá uma olhada. E se tiver alguma coisa errada, você consegue corrigir. Ela já te avisa no aplicativo e você já corrige. Então, isso é super legal. Em 24 horas, você entregou hoje, amanhã já está lá. Tem isso aqui que tá com problema. Você vai e corrige. Olha que coisa legal. Isso é muito bom, né? Miriam, então, em relação às principais mudanças das regras, o que o contribuinte deve ficar mais atento? Primeiro é porque nesse ano que passou houve muito incentivo para as pessoas investirem lá fora. Então, e essas plataformas de investimento são acessíveis a qualquer pessoa, valores baixos. Então, investiu no exterior, você tem que fazer a declaração e tem que pagar imposto se for o caso e vai somar. Então, a declaração, ela mesma já calcula, você não precisa nem se preocupar, você coloca lá quanto você investiu, quanto você tinha em 31 de dezembro, ele já calcula esse ganho potencial e vai aumentar o que você tem que pagar, né, ou reduzir o que você tem a receber. Então, esse é um ponto importante. Outra coisa importante é comprou bens. Comprou bens, você tem que declarar bens. Então, comprou carro. De onde saiu o dinheiro do carro? Tem que ter. Aí é que entra o negócio da malha fina. Você tem que garantir que você tem dinheiro. Mas foi meu pai que comprou. Então, tem que ter uma doação dele para você, dizendo que você tem dinheiro. Então, é importante, né, que o que você faz tem que ter lógica. Qual é a lógica? Eu não posso ter mais bens ou gastar mais do que efetivamente eu estou ganhando. Perfeito. Bom, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, mais respostas para as dúvidas recorrentes e detalhes sobre a malha fina. De volta com Câmara Rio Debate, hoje esclarecendo dúvidas sobre o imposto de renda. Aqui comigo estão Francisco Araújo, que é vice-presidente de Políticas Institucionais e membro da Comissão de Imposto de Renda do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro. E a Miriam Lundes, que é professora da FGV e planejadora financeira. Bom, Miriam, no bloco anterior você já estava falando com relação à atenção máxima, né, que o contribuinte deve ter. A gente fica imaginando sobre aqueles erros banais, ou seja, desatenção, que levam aí à questão da malha fina, né? O que é que a gente deve ter mais precaução com relação a isso? Tá. Eu ia dizer uma coisa antes da precaução, não ter medo da malha fina. Essa é a primeira coisa. Porque malha fina é um nome feio, né? Um nome, ai meu Deus. Mas o que é importante? É que se você for chamado, você tem que ir lá explicar. Então, a minha declaração, ela tem que ter conteúdo. O que é conteúdo? Não posso gastar mais do que eu ganho. Então, se as minhas despesas estão dentro do que eu ganho, tudo bem. Mas, por exemplo, você gastou muito em médico. E o ano passado, muito médico ainda te dava recibo manual, que não vai ocorrer mais agora em 2025. Mas o recibo manual, a Receita te chama. Então, você cai na malha fina, principalmente se for alto. Não significa que você errou ou que você está. O que ela vai fazer é te chamar para quê? Para você mostrar que você tem um recibo ali. Então, não é para a gente ter medo se a Receita falou, cai na malha fina, vou ter que pagar a multa. Não. Você tem que entrar para saber o que é e o que ela está dizendo que é o problema. Por exemplo, digamos que você recebe um aluguel que você divide com seu irmão. E aí, a pessoa que declarou todo o aluguel em seu nome. Você vai cair na malha fina. Mas o que você precisa é só ir lá esclarecer. E aí mostrar que você declarou metade, que o outro declarou metade. Até mesmo com a imobiliária que estiver administrando essa questão de aluguéis, ela acaba passando essa divisão, né, quando é uma questão de rendimentos, né, coletivos. Sim. Bom, o que fica na minha cabeça, Francisco, que a gente até exibiu durante a matéria, foi a dúvida de uma pessoa que tem um rendimento, por exemplo, de um aluguel do Airbnb, né? Essas plataformas hoje mais modernas, né?
Isso ainda é um universo a ser explorado, né? E a gente fica com dúvida. Quando esses rendimentos, eles fogem ao tradicional, como a gente deve agir? Bom, todos os rendimentos tributários eles devem ser declarados, né? E um conselho importante, muito bem que a professora aqui enfatizou, na hora de você fazer sua declaração, consulte um especialista, um contador, que vai ajudar a tirar suas dúvidas. Por quê? Diante dessas novidades, né, como muito bem a professora também enfatizou, o importante é você ter a documentação comprobatória daquele fato, daquela receita que você vai declarar, entendeu? Daquele rendimento, seja no exterior, seja aqui no Brasil, que você precisa declarar, e ter o cuidado, né, de fazer a declaração, que as pessoas ficam muito assustadas da malha fina. A malha fina é uma informação incompleta, é uma informação equivocada. Eu esqueci, você falou do aluguel, né? Por vezes, né, o contribuinte tem um aluguel, uma receita, algo, e na hora que ele vai declarar, especialmente quando ele deixa para o final, esqueci aquela informação. Então, aquilo fica uma informação, um rendimento não declarado. Até que ponto a gente consegue fazer essa retificação, Miriam, por exemplo? A gente pode mudar a questão do modelo da declaração, se ocorrer em erro? Sim, sim. E por isso é que é interessante que você entregue com antecedência, porque se a Receita verifica alguma coisa, ela já te avisa e você já retifica, já acerta antes da entrega. Mesmo depois da entrega, você pode refazer a sua declaração. Mesmo depois que acabar o prazo, você pode pegar e fazer uma retificadora, sem problema. Só que o que vai atrapalhar é se você tiver dinheiro a receber. Então, vai postergar tudo isso. Então, por isso é que, como o Francisco falou, quanto antes você entrega, mais rápido você retifica. Agora, Francisco, muita gente perde o prazo, né? Como que deve fazer depois? Você tem que fazer a sua declaração, né? Primeiro, são as multas. São as multas. Você tem uma multa, entendeu? Por você não entregar o seu imposto de renda no prazo, né? E não entregar a sua declaração de imposto de renda tem muitas implicações, Sérgio. O que, por exemplo? Você vai ter seu CPF bloqueado, você não vai poder abrir uma conta no banco, os bancos oficiais especialmente. Você vai ter problemas em transações comerciais. Se você for, entendeu, num emprego, num trabalho, então aquilo vai trazer muitas consequências para você. Então, o conselho, Sérgio, é ficar atento ao prazo, entendeu? Se aconselhe, procure alguém para lhe ajudar a fazer seu imposto de renda e não deixe para o último dia, porque essas implicações, além da multa pecuniária que você tem, entendeu? Sobre a não entrega do imposto de renda, e fazer a sua entrega de modo que você, entendeu, tenha todas as informações disponíveis e não perca o prazo. Primeiro que você vai ter multa. Perfeito. Miriam, as prioridades legais foram mantidas, né? A questão do idoso, das pessoas com deficiência. Sim, sim. Esse ano, o que eles aumentaram? O Pix. Quem quiser fazer por Pix vai ter prioridade no recebimento. Então, é importante que você opte pelo Pix, né? Para você poder ter sua restituição antecipada. E uma coisa que é interessante, tudo que você tem que fica lá para pagar ou para receber é corrigido pela taxa Selic. O que é a taxa Selic? É o 100% CDI, é a taxa do Banco Central. Então, se a taxa hoje está em 14,25, seu dinheiro vai ser corrigido por 14,15, 0,10 é mesmo, corrigido por 14,15 ao ano. Então, se você tem dinheiro que está sendo restituído, vou receber, eu não tenho pressa para receber. Por quê? Porque meu dinheiro está aplicado, ganhando 100% CDI sem imposto. Agora, se você tem a pagar, quanto antes você pague, melhor. Por quê? Porque você não vai ter a correção pela taxa Selic. Agora, Francisco, quem precisa declarar os dois? Existem exemplos de pessoa física e pessoa jurídica, né? Nessas horas, as pessoas acabam confundindo essas instâncias. Isso é uma dúvida frequente, Sérgio. E a sua pergunta é muito importante, que vai dar a oportunidade de a gente aclarar, entendeu, essas questões. São duas pessoas distintas. Pessoa física, tem o seu CPF, pessoa jurídica tem o CNPJ. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ambas estão obrigadas a pagar o imposto de renda. Evidentemente que a legislação de imposto de renda de pessoa física é uma, de pessoa jurídica é outra.
A pessoa física é anual, que a gente fala de declaração de ajuste anual. Porque o imposto, na realidade, ele incide sobre o seu rendimento. É que, tradicionalmente, né, no ano calendário, a gente faz a declaração de ajuste de imposto de renda, né, dentro dos prazos que a Receita Federal estabeleceu. Já sobre a pessoa jurídica, tá, rapidamente resumindo, ela tem outros regimes. Ela tem o regime do Simples Nacional, ela tem o regime do lucro presumido, ela tem o regime do lucro real. Cada regime desse você tem uma legislação. Portanto, no dia 30 de maio de 2025, este é o limite para a declaração de pessoa física. Porque para a pessoa jurídica, a depender do regime, ela vai ser trimestral, por exemplo, que é o lucro real, por exemplo. Então, o contribuinte pessoa física, a preocupação dele é com 30 de maio. Agora, e com MEI, porque hoje tem muita gente com MEI. Sim, é uma outra realidade então, que também a gente É outra realidade também que tem que declarar o imposto de renda do MEI, né? Outra pessoa. E o prazo também é o mesmo da pessoa física, né? Lembrando, Francisco, a questão dos documentos, que é muito importante, porque é nessa hora que as pessoas acabam se perdendo, né? O que tem que separar para não atrapalhar o momento da realização da declaração? Isso é muito importante essa sua pergunta, porque a documentação, se você prestou um serviço, ou se você trabalha regime CLT, né, essas entidades, elas já informam, elas encaminham o que a gente chama de informe de rendimentos, né? Então, você recebe, entendeu? Por exemplo, eu já recebi meus informes de rendimentos, seja de aposentadoria, seja de trabalho assalariado. Toda essa documentação, a empresa, a fonte pagadora, ela encaminha esse documento. E essa documentação é o suporte da sua declaração, que asseguram a fidedignidade, a lisura da sua declaração, dos seus rendimentos que você declarou. Então, isso é muito importante. E hoje, com a tecnologia, entendeu? Esses rendimentos, eles chegam na palma da sua mão, através de um celular, né? Você recebe... Está muito mais fácil, né? Muito mais queria fácil. complementar. Eu quero complementar porque a Receita fez uma apresentação e ela chamou a atenção para o seguinte, mesmo tendo a pré-preenchida, é importante que você guarde os documentos. Ótimo. E se você reparou que tem alguma coisa errada, então não coloque, porque às vezes a Receita pode errar. Então você tira, mas guarda os documentos. Agora, eu queria deixar uma dica que eu sei que pouca gente faz e que eu acho que é tão legal. Seguinte, todo mundo que tem imóvel acaba fazendo melhorias no imóvel durante o ano. Você vai colocar um ar refrigerado, você vai fazer pintura, você faz uma obrazinha aqui. Então, é importante que você pegue isso e coloque na sua declaração como benfeitorias. Por que isso é importante? Porque amanhã, quando você for vender o seu imóvel, você vai pagar um imposto de renda menor. Entendeu? Só que ninguém faz isso. Isso passa despercebido. Passa despercebido. Então, eu pergunto, você fez reforma? Eu fiz pintura. Cadê o recibo? Não tem, mas tem que pegar o recibo com o pedreiro, tem que pegar o recibo das lojas Ótima e guardar. dica, né? Agora, segunda dica, todo imposto de renda, os documentos valem por 5 anos. No caso de benfeitoria, é até você vender o imóvel. Então, deixa até para os seus filhos. Se for ficar para os herdeiros, morrer, tem que estar lá, né? Tem que estar lá guardado, porque na hora que for vender o imóvel, pode ser que a Receita te chame para comprovar as benfeitorias. Excelente. Então... Aproveitando a Miriam, então a gente aguarda uma dica de ouro aí, que você guarda na caixinha para falar para os seus clientes. Olha, eu tenho 2 dicas de ouro, Sérgio. Diga. Entendeu? A primeira... é endossar as palavras e a clareza com que a professora sinalizou. É você não ter medo da Receita. A Receita não assusta ninguém. Se você tem sua declaração, sua documentação comprobatória, declarou seus rendimentos, você não vai pensar em malha fina, ficar assustado, preocupado, porque o imposto faz lembrar, dê a César o que é de César. Entendeu? Então, você vai apurar a sua declaração de imposto de renda sem medo e sem receio. E a segunda dica de ouro, Sérgio, eu quero falar dos modelos de declaração. Porque existem 2 modelos de declaração e isso é uma dúvida muito recorrente. Quais os modelos? Eu tenho um modelo simples e tenho um modelo completo. E as pessoas ficam na dúvida. Eu declaro Francisco Araújo, eu declaro pelo simples, ou professora Miriam, eu declaro pelo simples ou eu declaro pelo modelo completo.
A resposta para isso, eu sempre digo o seguinte: veja qual a melhor opção para você declarar. Sendo que o modelo simples é uma modalidade que ele já te traz um desconto pré-fixado, que às vezes não vale a pena você declarar pelo simples, porque o desconto é limitado. A professora citou as despesas, o que eu posso deduzir, o que não posso deduzir, despesas médicas. Mas hoje tem uma coisa que é legal, né, Fran? Porque conforme você vai fazendo o imposto de renda, ele já coloca pontinho no desconto padrão, pontinho aqui. Então, ele mesmo, ele já vai alternando qual vai ser a melhor declaração. Então, você, né, isso aí... Exato. Então, quem tem essa preocupação, pode deixar, porque ali o próprio programa já vai te dizer qual é a melhor. Deixa para sofrer de outro jeito. Mas, exatamente. Mas as pessoas perguntam, como o Francisco falou. Perfeito, gente. A gente só tem a agradecer todas essas orientações, informações super úteis, né, para o contribuinte. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, fim do Câmara Rio Debate. Eu espero que a conversa tenha sido útil para você. Não esqueça que você pode assistir a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente nas redes sociais e encontre todas as informações. Até o próximo programa. Tchau.